Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Estamos na série Conhecendo Deus e hoje, nosso segundo estudo, vamos falar sobre quem é o verdadeiro Deus. Então, essa pergunta, ela existe desde o princípio da civilização, das civilizações, né? Se existe um Deus, quem é Ele? Há realmente um só Deus? Ou existem mais deuses, né? Existem deuses que não são deuses? Quem é o verdadeiro Deus? Essas perguntas que nós queremos estudar na palavra de Deus hoje. Em termos de espiritualidade e de divindade, é óbvio que a crença e a fé são essenciais, mas nós também temos que lembrar que existem algumas evidências dos registros bíblicos. Que evidências? Evidências históricas, evidências arqueológicas, resultado de pesquisas de cientistas que comprovam a existência de cidades, civilizações, povos e até mesmo de pessoas que constam das narrativas bíblicas. Então existe uma credibilidade, a Bíblia tem essa credibilidade, inclusive ela responde a várias perguntas feitas pela ciência atualmente, E falando dessas civilizações, desses povos, que há comprovação histórica da existência deles, nós precisamos remeter ao povo hebreu para estudar a respeito desse Deus, esse Deus que nós queremos descobrir, esse Deus verdadeiro. O povo hebreu foi o povo que deu origem a 2 ou até mesmo 3 religiões muito relevantes, Primeiramente o judaísmo, que é a religião do Antigo Testamento, e também o islamismo, que são povos que saíram de um único antepassado, no caso Abraão. E a terceira religião, o cristianismo. Então nós precisamos ver como que esses povos se relacionaram, chegaram até esse Deus, para a gente ter essa noção de que Deus é esse. Primeiramente, é Abraão. Abraão, ele foi o patriarca do judaísmo, E antes de ter esse encontro com o único Deus, ele viveu numa região, a região ali da Mesopotâmia, Babilônia, que tinha uma cultura de muitos deuses, A Bíblia cita que havia vários deuses ali na região da Babilônia. E Abraão tinha familiaridade com todos eles, com vários desses deuses. E em Gênesis capítulo 12, versículo 1, relata o encontro de Abraão, chamado de Abraão, com um Deus único. E diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então aqui há o relato do encontro de Abraão com esse Deus, que seria a partir de agora o Deus da vida de Abraão. Então ele deixa um costume, uma prática, uma cultura de vários deuses, que é a cultura politeísta, para então ter uma experiência com um Deus único, E ele inaugura a cultura, a prática monoteísta de um único Deus. Outra figura muito importante é Moisés, Uma das figuras mais respeitadas do Antigo Testamento, e que também teve uma experiência com uma cultura politeísta de vários deuses. Porque Moisés, embora tenha sido descendente, do povo hebreu, ele foi criado como filho da filha de Faraó. E na cultura egípcia, que também é uma cultura politeísta,
né, que se costuma a ter vários deuses, Moisés cresceu ali nessa cultura, né? E em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 33, há o relato de como foi essa experiência de Moisés. Diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, com milagres e com peleja e com mão poderosa, braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, quando Deus chama Moisés para difícil tarefa de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, Moisés tinha a experiência com a divindade politeísta, né? Então, criado ali naquela cultura onde o próprio faraó se declarava Deus, Moisés tem esse confronto com um Deus que apareceu e falou com ele do meio do fogo, né? E ele vem relatando aqui, pergunta se alguma vez isso já aconteceu em alguma outra cultura, né? Se Deus falou com o homem do meio do fogo. E no versículo 35 ele chega a essa conclusão: a ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então Moisés, ele conduz o povo, essa nação, leis são passadas para essa nação, ela é formatada na cultura monoteísta, de adoração a um único Deus. Por quê? Porque Moisés teve um encontro com esse Deus, né, que passou a ser único na vida dele. No livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 20, há uma pergunta interessante. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Então eu tenho certeza, né, você, meu ouvinte, assim como eu, já ouvimos várias vezes e até mesmo nós mesmos falamos, né? Deus é um só. Quem de nós nunca ouviu essa frase, essa expressão? Deus é um só, né? E às vezes na inocência, né, na nossa muitas vezes falta de conhecimento da palavra de Deus ou até mesmo de revelação, nós pensamos, né? Eu estou adorando a Deus, Deus é um só. Não importa como, não importa de que forma que seja essa adoração, Deus é um só. Todos os povos adoram um único Deus. Pois bem, na palavra de Deus aqui em Jeremias 16, 20, acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Deus realmente é um só, né? Então nós vamos ver no livro de Atos a experiência interessante que Paulo tem quando ele se depara com a civilização grega, que era uma civilização essencialmente politeísta, onde se adorava vários deuses, né? E ele se depara com essa experiência de pessoas adorando a vários deuses, né? Vamos lá, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo já tinha tido um encontro com o único Deus, que passou a ser o Deus da vida dele, né? E nas viagens missionárias dele, evangelizando, ele chega até a cidade de Atenas, na Grécia. E a Grécia, assim como a cultura egípcia, romana, é um povo que adorava vários deuses, né? A Grécia, nós conhecemos bem um evento que existe até nos nossos dias, das Olimpíadas, né? O evento esportivo. Esse nome, Olimpíadas, se deriva do Monte Olimpo, lá na Grécia. E no Monte Olimpo era um lugar onde eles fixavam as divindades da sua cultura. Então, seus heróis eram transformados em deuses. E a história conta, né, que tradicionalmente tinha no Monte Olimpo 12 deuses, ali na Grécia. E Paulo, ele se depara com isso. Ele chega, né, numa praça e ele olha e se revolta diante de tanta idolatria, há tantos nomes, né, há tantos objetos que não eram deuses. A pergunta de Jeremias, né, acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Então nós vemos aqui o exemplo claro que sim, né, o ser humano faz para si deuses que de fato não são deuses, mas os eleva à condição de divindade. Como que é isso? Como que pode ser isso? O Deus verdadeiro, nós vamos ver na palavra que ele existe e ele é um só. Agora, a divindade, ela passa a existir, né, fora desse Deus verdadeiro, quando alguém, uma cultura, uma pessoa, um povo, atribui um poder a algo, a um nome, a um ser, a uma coisa, né? Como, por exemplo, os heróis gregos, né? Então, os heróis gregos, deuses do Monte Olimpo, eles foram transformados pelo homem em divindades, né? Imperadores, né? Por exemplo, Nero, na sua loucura, se declarou Deus. Nabucodonosor, na sua loucura, na sua arrogância, né, também se declarou Deus, fez uma imagem, né, e chegou até a punir aqueles que não se prostrassem diante da sua imagem. Que evento é esse? Aí nasceu uma divindade, alguém que não é Deus, porque não tem o poder de Deus, não tem a autossuficiência de Deus, né? Não tem a eternidade de Deus, porque foi criado pela mente humana, né? Então, quando você atribui um poder, quando você coloca alguém como uma divindade, você cria para si uma divindade falsa, né? Por exemplo, tem culturas que adoram o sol, a lua, planetas e até mesmo personagens bíblicos, né? Paulo mesmo teve a experiência de chegar numa certa civilização ali e ser chamado de Apolo, né? Júpiter, deuses, os deuses desceram até nós. Isso ocorre quando o ser humano atribui poder a alguém que de fato não é Deus. No versículo 16, nós vimos aqui que ele ficou inconformado, né? E com muita sabedoria, ele aborda a existência de um único Deus e apresenta para aquela civilização, para aquele povo, né? E ele fala, olha, no versículo 22, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Então, olha, tamanha a idolatria e a religiosidade daquele povo, que tinha vários altares, há vários nomes, há vários deuses, e eles pensaram, será que a gente está esquecendo de algum?
Porventura, se a gente estiver esquecendo de algum, vamos levantar um altar ao Deus desconhecido. E Paulo fala para eles, esse Deus desconhecido que vocês desconhecem, precisamente é Ele aquele que eu vos anuncio. Então, nós vemos claramente na palavra de Deus, né, que embora eles fossem muito religiosos, eles estavam distantes do Deus verdadeiro, né? Por quê? Porque ao invés de ter um Deus único, eles tinham vários nomes a quem eles clamavam, né? E vários deuses. E aí nós vemos algo importante, né? Primeiro, que é o Deus verdadeiro, ele é único. E também, continuando aí no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, nesses dois versículos, fala duas características importantes do Deus verdadeiro. Primeiro, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas, ele é o Criador. Se há uma divindade que foi criada, ela não é Deus, é um falso Deus. Porque o Deus verdadeiro, ele criou, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Foi ele que deu origem a tudo o que existe, né? Também fala o seguinte, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então a segunda verdade importante, esse Deus, o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ah, Deus está aqui, Deus está ali. O mundo não pode conter a grandeza de Deus, né? Ele não se limita a um templo, ele não se limita a um objeto, ele não está contido na matéria e também ele não está contido numa única denominação religiosa. A grandeza dele não se contém em uma religião, em uma casa, em um templo, em um objeto de madeira. Não. Deus, ele é extremamente grande para estar contido na matéria, né? No versículo 25 aqui fala que também ele não precisa, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha que tremendo, né? Então, esse Deus verdadeiro, ele não depende de rituais, de oferendas, né? Como se de alguma coisa ele precisasse. É isso que a palavra de Deus está falando, né? Então não precisamos oferecer nada a esse Deus no sentido de material, né? E concluindo, versículo 29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha que fantástica essa verdade, essa orientação para aquele que quer conhecer o verdadeiro Deus. Ele é o Criador, ele é o grande Deus que habita a eternidade, não se limita a esse tempo, a esse espaço, não está contido na matéria, né? Se ele é o Criador, se nós somos geração dele, nós somos criados por ele, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então aqui fala uma verdade fundamental. A divindade não pode ser fruto da nossa imaginação. Não podemos imaginar, a deusa da fertilidade, né? Eu sou estéril, eu vou pedir para Deus, eu vou fazer oferendas para a deusa da fertilidade. Eu preciso arrumar um namorado, me casar.
então eu vou fazer uma oferenda para Santo Antônio, porque é o Deus, né? A divindade que vai providenciar. Querido, isso é arte e imaginação humana, né? O Deus verdadeiro não se compara a ouro, a prata, ao ser humano. Isso tudo é criatura de Deus. O Deus verdadeiro não pode ser criado, não pode ser um Deus que foi criado, nem pela nossa própria imaginação. Essa é uma verdade muito importante que a palavra de Deus fala. E então, que Deus é esse Deus verdadeiro? Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então olha só, o Senhor Criador, que fez tudo com inteligência, com sabedoria, Ele é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Que tremendo, né? O Deus que criou todas as coisas, que não foi criado, né? Ele deu origem a todas as coisas. Ele é verdadeiramente Deus. E Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, que sempre existiu. Aqui está a revelação do verdadeiro Deus, né? Então, o Deus verdadeiro, Ele é eterno, como diz aqui, né? É o Rei eterno, eterno e transcendente. Nós vamos ver esses dois conceitos aqui. No Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o que é essa eternidade de Deus? O que é ser eterno, né? Nós conhecemos o tempo sobre a nossa perspectiva, porque nós vivemos num tempo que tem começo, meio e fim. E quando a palavra de Deus fala em Gênesis 1:1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, indica no princípio do tempo registrado. É como se Deus, na eternidade, que é onde não teve começo e nem jamais terá fim, tivesse feito um parênteses. E a partir de um determinado momento na eternidade, ele tivesse começado a registrar o nosso tempo. Então, o nosso tempo é um parênteses na eternidade, né? E no princípio que esse nosso tempo começou a ser registrado, criou Deus os céus e a terra. Mas e antes desse tempo ser registrado, já existia a eternidade. Deus, como diz o Salmo, né? Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o Deus verdadeiro, ele não teve o início. Ah, Zeus, filho de tal, Apolo, filho... Querido, se foi criado, se é filho de alguém, né? Não é Deus, porque o Deus verdadeiro é eterno, só um, ele sempre existiu, né? E também o conceito de transcendência. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, que fala da experiência de Moisés, né? Quando ele teve um encontro com o único Deus, o Deus verdadeiro. Ele vem falando sobre essa transcendência de Deus. Deuteronômio 4, 15 ao 19. Olha só, Moisés falando para aquela nação, implantando a cultura do monoteísmo, né? De adoração a um único Deus. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher,
semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui Moisés ele traz o conceito do Deus transcendente, que é o Deus que não se limita à matéria. A transcendência é exatamente essa qualidade, essa característica de estar além da matéria, né? Por isso que é esse termo, transcendência, a existência além da matéria. E Moisés traz esse conceito aqui. Quando Deus se revelou a nós, ele apareceu e falou conosco no meio do fogo. Então, guarda, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no meio do fogo. Então, Deus ele não se mostrou na sua aparência, numa forma física. E ele fala, guarda a sua alma, para que você não venha fazer, versículo 16, nenhuma imagem esculpida, nem semelhança de um homem, nem de um animal, nem de alguma coisa que esteja em cima no céu, e que você não dê culto, você não se incline perante eles e cultue, e os faça ser uma divindade na sua vida, né? Então Moisés traz essa ideia, não, Deus ele não é contido na matéria, ele é eterno, jamais foi criado, e também ele não se iguala a nós pela matéria, ele é transcendente, ele está além da matéria. No Salmo 115, versículo 1 ao 4, fala a respeito disso, né? Dessa transcendência de Deus. Olha que interessante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Então, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Porque as nações estão acostumadas com várias divindades, né? E com a idolatria, que é a materialização de um Deus. Mas ele diz assim, o salmista, o nosso Deus está no céu. O nosso Deus não se contém na matéria, ele é transcendente, ele está no céu. E finalmente em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, esse mesmo conceito vai lá para o Novo Testamento. E Jesus se revelando a uma pessoa, ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o verdadeiro Deus, o Deus que é espírito, o Deus que não se contém na matéria, o Deus que não foi criado pela mente humana, que não se compara a uma divindade criada, o Deus que é eterno e que quer se relacionar com o ser humano dessa forma, que está descrito aqui em João 4, versículo 23. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meu querido, você quer conhecer e adorar e se relacionar com o Deus verdadeiro? A palavra de Deus tem todas as respostas para você identificar esse Deus que é verdadeiro. E eu quero te convidar, vem conhecer esse Deus verdadeiro. Ele quer se relacionar com você. Paz.